Olá, eu sou Esther Soares e mais uma vez estamos aqui, nessa mesa linda, para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Hoje, novamente, estamos com a Nádima, com a Ivete e com a Helenice. Meninas, sejam bem-vindas aqui nesse bate-papo gostoso. Obrigada. Hoje, nós estamos no segundo episódio da nossa programação e a gente vai falar sobre alguns temas polêmicos. A gente volta a falar sobre amor, a gente vai falar sobre pecado, sobre consequências, mas a gente vai falar... Morte, mas a gente vai falar sobre a graça de Deus. Não é verdade, Ivete? É verdade mesmo. Olha, só para você que está nos acompanhando saber, o nosso guia de estudos é esse aqui, olha. Vida, morte e eternidade. E nós estamos agora, como a Esther já falou, no nosso segundo encontro. E o título é Morte em um Mundo de Pecado. E eu colocaria graça. Não é, Esther? Graça em um mundo de pecado. Olha, como você que já acompanhou o nosso primeiro encontro, nós falamos como Satanás, o mal entrou lá no coraçãozinho dele, ele não se arrependeu e ele foi jogado aqui para a terra. Jogado, entre aspas, digamos assim, né? Ao ser expulso do céu, Satanás decidiu, então, fazer uma coisa que eu vou dizer para vocês, meninas, todas nós aqui, acho que com exceção da Esther, somos mães, né? Tem um ditado, Esther, que diz assim, olha, mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Ah, já ouvi bastante. Minha mãe fala muito isso. Então, e eu que sou mãe de 2 rapazes, mexa comigo, mas não mexa com o Nicolas e com o Rúlio. Eu imagino, Nádima, que Satanás pensou a mesma coisa. Como que eu vou atingir Jesus Cristo e Deus? Já sei, mexendo com os filhos que ele tanto ama, Adão e Eva. Lá no paraíso, com tudo perfeito, tudo em perfeita ordem. E Satanás, então, teve uma ideia. É lá que eu vou. E nisso eu vou dizer uma coisa para vocês, Esther, ele foi bem astuto, viu? Helenice, ele pensou bastante, porque se ele viesse como anjo, não enganaria Eva, né? Não, mas sabe, Ivete, você falou isso e eu fiquei pensando. Na semana passada, eu falei que Satanás não é nada criativo. E, de fato, não é. Foi. Mas... ele primeiro, para agir, ele teve que ser criativo na primeira. Teve. E foi com Adão e Eva. Agora ele só repete. Aí, ó, de novo, estou tentando defender Eva. A Nádima vai me bater. Sem problema. Mas olha que interessante, só para a gente, então, abrir esse leque de conversa aqui. Mesmo estando lá no paraíso, num lugar perfeito, tinha regras, tinha uma restrição. Tinha um lugar, uma árvore específica que Deus pediu para que Eva e Adão não comessem. E aí, abrindo esse leque aqui de conversa que a gente vai ter agora, será que essa árvore tinha alguma coisa de especial? Claro que não. Parecia até uma coisa inofensiva comer do fruto daquela árvore. Mas, Nádima, hoje, conosco, com nós mulheres, tem várias coisas que parecem ser inofensivas também, não tem? E passa batido, sabia? A gente não para pensar que aquilo está afetando não só a parte, às vezes, emocional, porque uma coisa é bonita, o ego, mas algumas coisinhas inofensivas, elas calam lá dentro e vão mexendo. Tem uma história bem antiga de um tal preguinho que ficava lá numa parede, né, e que era de alguém, no caso era o Satanás. E aquele preguinho, ele colocava o que ele queria. Algumas vezes a gente enche a vidinha da gente de preguinhos, aparentemente coisinhas inofensivas, mas que podem, então, na questão do tempo, das palavras que a gente fala, do pouco cuidado que a gente tem até conosco mesmo. Então, isso tudo é importante. E eu gostei muito de pensar, e gosto de pensar assim, quando foi para criar o mundo, quem estava presente? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E naquela troca de conversas, fico imaginando quando Deus fala assim, olha, ele não chama ele de gente, aqui a gente fala de gente, eu queria criar mais um lugar, para ter mais alguém para amar. Nessa hora, acho que Jesus fez assim, yes, que legal, vamos mesmo. Eles escolheram o planeta Terra, que era assim, sem forma, vazio, até talvez fedidinho. Mas foi aqui que eles colocaram uma dose de amor tão grande e eles desceram. Por que é que Satanás se enfureceu e permitiu que a sementinha, porque a sementinha do mal passou pela cabeça dele e falou, por que eu não estou nessa reunião? Deve ter sido alguma coisa assim. Só que ele devia ter falado,
Ó eu aqui, né? Não sou nada. Mas naquela hora ele falou, não, mas eu quero ser. Aí começou o mal, quando ele acariciou. Então, coisinhas pequeninas que vem, bate na gente, cola, parece que a gente começa a alisar, acariciar, amaciar e gostar daquilo. E foi isso que Satanás fez. Mas olha só que interessante, isso que a Nádima falou me trouxe um insight aqui. Primeiro ela falou que estava reunido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Depois ela falou que Satanás ficou meio irritado. Por que eu não estava naquele meio? Olha só. E aí a gente sabe da história que Satanás começou a conversar com as pessoas lá, com os anjos, para tentar fazer a cabeça deles. Sabe o que eu puxo de forma prática? Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Bate-papo, uma roda de conversa. Nossa. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a Bíblia fala também que quando nós estamos perto de pessoas sábias, nós nos tornamos sábios também. Quanta lição, só nessa história, só na introdução, quantas lições a gente pode tirar daqui? Com quem que a gente está conversando? E o que estamos O que conversando? que estamos conversando? Quem que a gente está ouvindo? O que a gente está falando? Ainda falando sobre coisinhas inofensivas, Nádima, eu fico pensando assim, sexo antes do casamento é uma coisinha boba. Sexo é uma coisa boa. Por que não pode ser feito antes? Deus que criou, coisinha inofensiva. Ou então, mas o dízimo tem que ser 10% mesmo? Esse mês está difícil. Esse mês está difícil. Pode ser 9%, não? Uma coisinha inofensiva. Para a igreja, R$100 a mais, 100 a menos. Não, quer saber outra? Outro exemplo forte? Diga. Eu não quero colocar tudo no imposto de renda esse ano. Ai, é mesmo. Olha, em off, é o marido dela que faz meu imposto de renda. Você sofre, Beth. Eu falo para ele assim, não tem jeito mesmo? Ele fala, não, honestamente não tem jeito. Eu falo, então deixa, vai. Exemplos nós temos vários, né? A gente pode dar jeitinho em muita coisa, né? É verdade. Trabalhar um pouquinho nas horas do sábado, né? Enfim, são coisas que parecem mínimas, porque comer daquele fruto, daquela árvore, parecia uma coisa muito simples. Eva não conhecia a morte, nós temos que levar isso em consideração. Ela não tinha noção do que era isso. O universo, esse é o meu post-it de hoje, tá? O universo não conhecia a morte. Ninguém tinha visto a morte. Quando a gente pensa no povo antes do dilúvio, eles não conheciam a chuva. Mas o que é uma chuva perto do pecado, né, gente? Então, eles não conheciam. E no nosso guia de estudo traz assim claramente o que aconteceu. Por exemplo, a serpente comeu e não morreu. Eva comeu e naquela hora ela não morreu. E daí algumas pessoas ficam pensando, eu sou imune, lá, nada vai acontecer comigo. E, espertão, e vai se aprofundando neste mundo do pecado que dá prazer, sabe? Mas o mundo não conhecia o que era a morte, o que era o pecado. E o nosso guia de estudo, ele fala justamente disso. O choro que eles tiveram por ver uma flor despencar. A gente não sabe quanto tempo eles estavam no jardim, mas o que nós sabemos? Que lá no jardim tudo era perfeito. Deus criou tudo perfeito. Só que quando a morte chegou com o pecado, as coisas começaram a morrer. Eles começaram a morrer. Só que Adão ainda viveu, 900, a gente não sabe quanto tempo já estava ali. Mas o que nós sabemos é que Deus, apesar de tudo, teve misericórdia deles. E Deus fez algo muito especial. É interessante a didática da serpente, mas eu acho muito melhor a didática de Deus para restaurar e dar vida. E sabe o que é legal disso? A Ivete falou assim que tinha regras, né? E que a árvore, na verdade, não era nada. Eu fico pensando que as leis, as regras, os deveres servem para nos trazer vida e liberdade, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Código Penal, nosso Código Penal, lá está descrito tudo o que não se deve fazer para quê? Para ter liberdade. Então, quando a gente olha com esse viés que a Nádima trouxe, que Eva não estava vendo nada de errado no que ela estava fazendo, tudo que ela fazia, ela não morreu, estava dando certo. Helenice, Eva tinha boas razões para fazer o que fez, não tinha? Tinha, gente. Olha só, primeiro existia uma razão, né? Depois tinha a palavra confiável da serpente.
né? Que certamente, né? E as coisas que dão errado, elas não dão erradas tão imediato. Existe uma consequência e um processo. Não existe um pecado que ele aconteceu assim de repente. Houve realmente o acolhimento dessa plantinha ali no coração para que fosse desenvolvendo. Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, do engano da serpente. Não foi de um dia para o outro que Adão e Eva chegaram ao ponto de se separarem, de achar que eram autoconfiantes de estarem longe um do outro. Foi um processo de separação muito sutil. Isso lembra muitas vezes os relacionamentos. É sutil, é acariciado. Quando se sente alguma ofensa, eu não vou discutir, mas eu já julguei dentro de mim e decidi. E, então, aí que vem. Muitas vezes a proposta da observação, ela não vem clara, como nós já vimos na semana passada, o óculos, né? Então, é necessário que essa observação seja completa. E nós, como seres humanos, não temos essa observação completa. E aí que vem o engano da autoconfiança, de dizer, vou experimentar. Lenice, eu acho que Eva aqui, ela confiou em uma coisa que nós mulheres temos muito apurado. Sabe o que é? O sentido? Exatamente, os nossos sentidos. Ela confiou naquilo que ela via Satanás comendo e não acontecia nada com ele. E naquilo que ela ouvia, né? No que ela estava sentindo, não é? Ivete, isso que você está falando é tão interessante, porque ela não via Satanás comendo... Deixa eu pensar uma coisa que eu não gosto. Frango. Eu imagino frango, aí já me dá um negócio. Aí, jiló. Não, Ou jiló. seja, sabe o que eu imaginei? Como se eu estivesse tomando açaí, Ivete. Ah, você ama açaí. Uma fruta para outra fruta. Era muito Que delicioso. Satanás estava mostrando ali que aquela fruta era deliciosa. Exatamente. Olha que terrível isso. Eu acho que tem 3 coisinhas aqui que vale a pena a gente mencionar. Ó, a razão humana nem sempre é mais segura. Segundo, a palavra de Deus pode parecer ilógica. Pode parecer, mas quando você coloca os óculos, né, Nadma? Ela é perfeita, ela é confiável. E há coisas que não são más nem erradas em si mesma, mas quando Deus diz não, Helenice, é não, né? É não, porque a palavra do Senhor, ela tem o olhar eterno. E nós não temos o olhar eterno da consequência dos nossos atos. E quando ele diz que aquele caminho ele é proibido, não significa que seja ruim. Quando você está dirigindo e aparece o farol vermelho, é uma coisa boa. Porque se você não parar, aí sim vai ter algo ruim. Perfeito. Certo? Então, esse cuidado de prestar atenção nas leis, as leis são necessárias para a nossa sobrevivência. Imagina, se não tivesse leis, como seria nosso lar? Nós temos um lar, uma família, e temos leis que cuidam da nossa casa. E no Éden não era diferente. Existiam leis para cuidar daquele paraíso. E me chamou muita atenção o que você falou, Ivete, que às vezes as razões de Deus são ilógicas, mas Ele coloca só por um único motivo, gente, para ver nossa obediência. Olha que fantástico isso. Aquela árvore, ela não tinha um veneno. Não tinha um veneno ali, não tinha. Mas ela queria só... Deus usou aquela árvore só para que Eva fosse ali obediente. É o livre-arbítrio por amor. É o livre-arbítrio. Por amor. A questão do dízimo que você falou, Deus, criador de todas as coisas, Ele precisa de 10% do nosso salário? Ele não precisa. Do ouro e da prata. É só pela questão da nossa obediência. Ivete, uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, que trazendo aqui para a lição, olhei os seus stories. E eu vi que era dia dos irmãos e você perguntou para um dos seus filhos, filho, é dia dos irmãos, você não vai colocar nada? E aí ele brincou, você sempre... Tá todo mundo colocando, né? Aí ele pegou e falou, mas eu não sou todo mundo. Você sempre fala, mãe, Que a gente não é todo mundo. Isso é uma brincadeira tão real que a gente traz como uma lição. Satanás quis generalizar, olha o pecado de se generalizar as coisas. Realmente aí tem algo muito preocupante, que é pegar algo e se tornar aquilo comum. Se todos estão fazendo, qual é o problema?
É normal, é uma nova era, é um novo momento. Na sua época não podia, mas hoje é normal. O normal é perigoso. Falar que é normal, que é comum, não significa que é normal. Uma agressão pode ser comum, mas ela não é normal. Boa. E aqui começa o olhar do que Satanás queria passar, que o comum era normal. E ir contra os princípios de Deus pode ter se tornado comum, mas não é normal. As consequências, com certeza, virão. Forte isso. E Satanás, ele é tão mentiroso, tão cara de pau, que ele tenta o tempo todo se parecer a Deus, né? Primeiro lá no céu, ele queria ser igual a Deus, ele queria sentar no trono de Deus. E com Eva, ele quis ser igual a Deus, Ivete, quando ele falou assim, vocês não vão morrer. Eu garanto que vocês vão ter vida e vida eterna. Eu não estou morrendo. Mas olha isso, gente, quem é o doador da vida? Quem é que pode garantir para a gente a vida eterna? Mais uma vez, ele tentou ser igual a Deus. Esther, eu acho que eu vou mais além, hein? Ele tenta. Ele continua dizendo, você não vai morrer. Ele continua dizendo que nós somos imortais. Sabe, quando ele fala de reencarnação, ele está falando de imortalidade. Né? Ele está dizendo assim, olha, vocês não vão morrer, vocês são imortais. Então, essa foi a primeira sessão espírita que aconteceu, né? Que a gente sabe muito bem, que a gente disse que foi lá no Éden, porque ele se transformou numa serpente para dizer que as pessoas não iam morrer. E hoje é muito difícil, nós temos que ser muito seletivos quando nós vamos assistir um filme, quando você vai ler um livro, Sim. até desenho infantil, porque 90% deles pregam a imortalidade da alma. 90% deles é a mentira de Satanás que continua ecoando. Vocês não irão morrer. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso significa estarmos semelhantes ao Altíssimo. Volta a mesma fala, o mesmo propósito de Satanás, que é falar, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. A partir do momento que eu digo que somos imortais, isso vem desde a época do Egito, essa história toda das múmias e tudo mais, e vem na nossa época agora com roupagem mais moderna. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que não preciso da misericórdia de Deus. Sou autossuficiente. E se eu desencarnar aqui, eu vou ser outra coisa ali, lá e acolá, deixando o plano da salvação desfavorecido, generalizando, né? E quando generalizamos, vem a preocupação. Helenice, nós temos que responder uma pergunta aqui. Confiamos na Bíblia ou em nossos sentidos? Né? Porque o pecado ele tem consequências, não é, Esther? Muitas. E as consequências, é aquilo que eu falei na semana passada, são repetitivas. Primeiro, o que aconteceu com Eva e com Adão? Eles olharam e se enxergaram nus. Houve uma exposição. Gente, eu me emociono em pensar o quanto Satanás estava rindo da cara deles. E o quanto Satanás faz isso hoje em dia. Ele dá ali todas as formas para a gente errar, para a gente pecar, e depois ele simplesmente nos expõe. Esse é o papel dele. Ele é o acusador. O que ele fez mais? Qual que é a consequência também? A gente se envergonha, a gente se esconde. Olha o que Eva fez e Adão e Eva, né? Esquece da graça, gente. Esquece da graça. Esquecemos da graça quando estamos em pecado, porque nós somos julgadores, né? Nós nos julgamos o tempo todo e nós mesmos nos damos a sentença. E esquecemos da graça salvadora. Aí a gente se envergonha. Nós nos fazendo sentir desconfortáveis, envergonhados do que somos, nos faz se esconder de Deus. E esquecemos que Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não esqueçam da graça. E aí, o que mais de consequência, né? Pela vergonha, a gente não quer se encontrar com Deus, a gente se acha indigno. Não foi assim que aconteceu com Adão e Eva também? Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Ela foi tão curiosa que ela foi sozinha. Ela podia ter chamado Adão, mas ela estava ali tão se achando autossuficiente que ela falou assim, não, imagina, se encontrar com Lúcifer, o diabo, aí, Satanás, eu vou saber me sair.
Ela nunca imaginou que ele viria como uma serpente. Então, muitas vezes, nós também, Esther, nos achamos autossuficientes. E aí é onde nós caímos, não buscamos ajuda. Que perigo, né? E fora a culpa, né? Que a gente sente depois uma grande consequência em relação a isso. Nádima, Vamos lá. a Helenice falou uma coisa muito gostosa. Eu acho que você tem até você até comentou que tinha uma indicação de livro sobre a graça, porque depois vem uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Olha, a gente erra, a gente peca, a gente faz bobagem, mas vem a graça. Mas onde que vai encontrar essa literatura? Dá o caminho para o povo. Eu vou deixar aqui nas Ela é descrições. autora. E é sensacional, a gente está indicando, tá, esse livro, que vale muito a pena. Qual que é o livro, Ivete? Injusta Graça. Se você ainda não leu, coloque aí, anote aí no seu post-it. Olha aí, próxima leitura, Injusta Graça, Você da começa nossa a ler, amiga depois Esther você lê de ponta Soares cabeça, e do né, tá esposo tudo certo. dela, Luciano. Ok, então vale a pena. A gente está chegando aqui no finzinho e é importante a gente pensar. Nós temos a primeira promessa divina, Gênesis 3:15, e ali está falando da providência de Deus para nos alcançar, que foi a graça. Eu gosto de pensar, eu falo muito para criança, né? Quando Deus estava fazendo, Jesus, né, estava manipulando aquele barro, ele pegou como se fosse um espelhinho, ele olhava no espelhinho e falava, narizinho igual ao meu, coração igual ao meu, emoções igual às minhas. Quando entrou o pecado, Satanás pegou o tal do espelhinho, eu quero vê-los igual a mim. E ele foi colocando as coisas dele na gente. Na cruz, o que Jesus fez? Pegou o espelhinho de volta, falou, opa, eles são meus. E começou a nos tornar parecidos com ele novamente. Nós hoje temos opção de escolha. Quem é que vai nos tornar parecido com quem? No caso, Jesus ou Satanás. Para se lembrar disso, havia um sacrifício. Tinha uma ovelha. Pensa no primeiro sacrifício, na primeira roupa. Primeira roupa de luz, depois de folhas, mas a primeira roupa para sair do Éden teve que morrer. Já teve a morte. E essa morte, ela marcou profundamente, porque eles nunca tinham pego sangue. Eles colocavam a mão sobre a ovelha, eles pediam perdão. Isso representava o que nós devemos fazer, um sacrifício diário de, ao anoitecer, né, tome consciência, fala, Senhor, me perdoa. Hoje deu ruim total. Xinguei, blasfemei, tudo que a gente faz, sabe? Não é só você não, eu também. E daí naquela hora a gente falar, eu estou aqui diante do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e implorar o perdão. Adão e Eva, eles sentiram isso, eles viram isso. Eu fico imaginando na hora que o Adão viu a Eva pela primeira vez, mas eu também fico imaginando a hora que ele viu a morte pela primeira vez. E a pior morte que ele sentiu foi aquela do cordeiro, depois a do filho dele. Mas foi terrível. Então, não vale a pena ficar fazendo carinho nessas coisas de pecado, não, gente. Muito forte que você falou. É aquela história da piscina, né? A mãe fala para a criança, não é para entrar. Aí a criança vai, senta perto. Não é para entrar. Não, mamãe, só estou sentada. Aí depois a criança coloca outro pé, depois outro pé, quando vê a criança está lá dentro. Vamos encerrar, meninas? Helenice, para fechar a sua parte aí, o que você tem para contribuir? Depois você, Ivete. A palavra do Senhor diz que assim como entrou o pecado por uma só pessoa, superabundou a graça através do sangue de Jesus Cristo. O que quero dizer que apesar das distrações, de muitas vezes acharmos que o pecado é saudável, agradável e até mesmo sociável, existe um caminho verdadeiro que devemos andar por ele. E a graça do Senhor é tudo que nos protege e nos cuida, nos faz transbordar. Por isso, mesmo no caminho que você está, se em algum momento acontecer uma situação, não faça como Adão e Eva, de se esconder, achando que sozinho você vai conseguir se resgatar. Estenda a mão e aceita a graça salvadora. O Senhor não veio para nos julgar, e sim para resgatar e salvar aquele que havia perdido. Amém. Qualquer coisa fora disso é o inimigo tentando te prender do lado dele. Sai fora. Picuinhas de Satanás, né, Helenice? É o que eu digo. Picuinha de Satanás, sai fora. Bom, como nós estamos aqui entre mulheres, eu vou usar uma frase que eu anotei aqui que diz assim, olha,
Evas modernas querem ser mais do que aquilo que Deus lhes designou e deixam vago o lugar que poderia ser uma bênção. Que pena, né? Tem algumas Evas que estão deixando o lugar que Deus designou para ela, onde ela poderia ser uma bênção, vago, e ocupando um lugar que não é dela. Vamos pensar sobre isso. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para o encerramento, mas antes eu quero deixar uma dica de música. Eu vou ler. Não, um dia, quem sabe, eu canto, gente. Só na eternidade mesmo. Essa música ela é um poema. O título dela diz, Mais Uma Vez. Fala assim, sempre que me afasto dos teus braços de amor, eu tropeço e caio mais uma vez, Senhor. Basta o primeiro passo, basta confiar na ilusão. Logo sigo outros caminhos e conheço a solidão. Quão difícil é andar só, sem rumo, sem direção, sem ter um ombro amigo, sem um olhar de aceitação. Mas sempre que eu clamo por tua graça e teu amor, sei que tu me ouves mais uma vez, Senhor. Basta ouvir o teu chamado e me entregar em tuas mãos. Logo entendo que sem ti minha força é em vão. Ao teu lado, meu bom Pai, me sinto tão feliz. Em teus braços volto a ser criança, sou eterno aprendiz. Mais uma vez, Senhor, eu venho a ti, pois descobri, Senhor, nada sou sem teu amor. Sei que podes me ouvir, me perdoar e me aceitar mais uma vez. Essa música linda, eu vou deixar aqui o link também para vocês ouvirem, é do Pastor Cândido e cantado pela Joyce Carnassali. Que lindo amor, né? Maravilhoso amor. E nós encerramos, então, pensando quais são os terrenos encantados que vão ainda aparecer na nossa frente. Não importa quais sejam, se nós estamos, mesmo que no vale da sombra da morte, grudadinhos no Senhor, com Jesus, nós vamos vencer. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos mais uma vez, com o coração muito agradecido por Tua bênção, por Tua paz, mas acima de tudo porque Tua graça nos alcançou. E cada dia essa graça pode nos transformar. Obrigado, Senhor, porque a morte não é um mistério para nós, é um sono reparador, é uma cura. É um momento especial que vamos estar descansando para o breve encontro que queremos ter contigo. Não fomos feitos para morrer, mas o inimigo transformou isso, dizendo, você não vai morrer, mas nós acreditamos na tua palavra, na vida eterna que vamos ter em Cristo Jesus, não aqui, neste mundo de pecado, mas viveremos transformados para sempre, com a cura eterna, desfrutando a eternidade. Nos abençoe ao estudarmos a tua palavra sempre. Eu rogo por Jesus. Amém. 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 Um beijo para todas, para todos que nos ouvem. Próxima sexta, dia 14, estaremos aqui nesse mesmo horário. Até logo.